Olha só, agora vem com a Jaque aqui. Um semestre já passou voando, né? E você que empreende deve estar aqui pensando, organizando o que fazer. É o momento, sim, de correr atrás do prejuízo? Ou é o momento de manter as coisas equilibradas como estão, hein? Para te ajudar neste segundo semestre, olha só, a gente recebe aqui o expert em vendas, o Pedro Moura, que vai dar dicas especiais. Vamos lá, né? Muito boa tarde, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, você sempre nos ajudando, né? 6 meses passaram e assim, foi voando, muito rápido, né? Foi. Boa tarde, Jaque, boa tarde a todos os telespectadores aí que estão nos acompanhando. É sempre um prazer estar aqui e para falar sobre esse momento, né? Esses 6 meses que passaram de uma maneira tão rápida e tão intensa. Sim. Nós tivemos aí um nítido crescimento da economia, né, o mês junino, os meses festivos, também essa retomada da economia. Sim. E agora é o momento, como você bem falou, de organizar a manutenção daquilo que deu certo e correr atrás daquilo que possivelmente ainda precisa de um ajuste. Quando a gente fala aqui, né, para quem está em casa acompanhando, como expert em vendas, importante inclusive para os empreendedores, né, se preocuparem com os detalhes no negócio. Segundo semestre, para ser sucesso, o que é que a gente tem que pôr aí, né, à frente de tudo? Nesse momento é fazer um dos pilares da boa venda, que é o operacional analítico. É o momento de fazer uma análise de tudo aquilo que deu certo, aquilo que foi vendido e aquilo que ainda está em prateleira, aquilo que ainda ficou um pouco empacado, como a gente fala. Então esse é o momento de fazer a análise das suas métricas e dos seus objetivos. Nós bem sabemos que todo empreendedor, toda empresa, nesse momento ele faz um planejamento de objetivos. Sim. Ele coloca lá, eu quero atingir X vendas. Então perceba quais foram as estratégias que realmente deram certo, para que nesse momento a gente continue fazendo elas acontecer. Pois é, e aí a gente tem algumas dicas, eu queria que você comentasse em cima dessas dicas, né, separadas e explicasse para o público de casa. Vendas no segundo semestre, analisar os primeiros 6 meses. Como deve ser feita essa análise? Primeira coisa, fazer um checklist de tudo aquilo que foi julgado que deu certo. Sim. Então, vislumbrei que uma nova estratégia aplicada em marketing deu certo. Mantenho essa estratégia. Verificar quais são as estratégias reais do meu negócio. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer o arroz e feijão bem feito para então passar para técnicas mais elaboradas. Então perceba quais são as técnicas que de fato deram certo no seu negócio. Não adianta fazer análises irreais. Quais foram, além das prospecções pessoais, além dos atendimentos online, qual é a análise mais real que eu preciso fazer daquilo que deu certo, para que eu acabe não esquecendo os bons meses nesse momento de virada de chave de semestre. Sem dúvidas. Mais uma dica para o público de casa, entender os desafios do segundo semestre. Primeiro ponto é, nós estamos numa fase de retomada, numa fase de final de festejos, final desse período inicial, onde vem férias escolares e etc. Qual que é o principal desafio nesse momento? É verificar aonde está o meu público comprante. Porque nós sabemos que nesse primeiro momento do ano, muitas pessoas estão endividadas, né? Nós tivemos uma retomada da economia, mas ainda a economia que caminha a passos curtos. Então, o principal desafio é prospectar bem quais são os meus clientes. Nós não podemos querer vender para todo mundo. Sim. Quando a gente tenta vender para todo mundo, a gente não vende para ninguém. Olha aí, boa essa, viu? A gente tem mais uma dica? Criar estratégia para, na prática, se manter vendendo o ano todo. Nós temos hoje 3 pilares principais para a venda. É o pilar operacional, onde envolve as pessoas e as ferramentas que eu utilizo. Por exemplo, se eu tenho hoje uma loja, eu preciso ter uma boa vitrine, bons manequins, se eu tenho boas peças, né, qualidade na hora dessa venda e pessoas capacitadas. Sim. Hoje eu sinto, já que muitas pessoas não estão sendo capacitadas a estarem ali no atendimento. E não adianta, quando a gente mais treina, mais a gente vende. Esse é o ponto principal. Então, qual que é a dica prática?
treine a sua equipe e não tenha desespero nessa retomada. Sim. Não vamos usar aquelas palavras, o barato, o descontaço, o descontão, vamos ter cuidado. Melhor custo-benefício, substitui do barato. A gente tira a palavra desconto, coloca condição especial, a gente entrega a exclusividade, para que na prática essas pessoas consigam entender que o meu produto é direcionado para ela e não para todo mundo. Sem dúvidas. Olha, excelente dica essa, né? Você tem que ter um diferencial. Não adianta sair vendendo se você não tem um preparo, né? Vender é uma arte. Exatamente. Vender, eu costumo dizer que existem 2 R's. É resolver e rentabilizar. Costuma-se dizer, venda é sempre resolver, Sim. mas nós precisamos pensar na rentabilidade também. Sim. Quando a gente só briga por preço, ninguém ganha. Existe hoje um público que ele não está atrelado e em busca do preço. Ele também está em busca do retorno. Eu não compro uma camisa, eu compro o estilo, eu compro a marca, a autoridade, eu compro a beleza e o que ela me incorpora. Então vejamos, quando eu faço isso atrelado somente ao preço, eu não entrego valor. Porque preço é o que eu pago, valor é o que eu levo para casa. Olha aí, gente. Tem mais dica? Buscar estratégias para usar no momento de pós-venda. Temos aí um ponto muito importante e que já aconteceram situações engraçadas sobre esse momento de pós-venda que a gente chama de CRM. Não é o registro de médico. O CRM é uma sigla em inglês que fala sobre como criar relacionamento com o seu mail, como criar relacionamento com o seu cliente. Muitas pessoas venderam bastante nesses primeiros meses e agora não criaram uma lista para um segundo momento. Não criaram, então, uma conexão com esse cliente. Venda se trata de relacionamento. Então, se eu não tenho relacionamento com o meu cliente, eu não vou conseguir outras vendas. Cliente só é cliente quando ele reincide, quando ele volta à minha loja. Se ele foi uma vez só, ele é apenas um visitante. Sim. Então, o pós-venda a gente chama de follow-up com CRM, que é adequar uma lista. Quando me comprou, quantas peças comprou, essa pessoa tem possibilidade de reincidência, como fazer esse novo contato, uma mensagem simples de feliz aniversário, uma mensagem de Dia das Mães, Dia dos Namorados, criar então campanhas de pós-venda que não foquem apenas na venda, mas na pessoa, pois quem não entende de pessoa não entende de negócios. Perfeito. É isso, gente. Ó, nós temos aí, né, também essa outra dica que é importante, que é entender como é dividida a venda. Nós temos hoje 3 pilares principais: o operacional, o estratégico e o analítico. A venda é dividida nessas 3 etapas. O operacional são divididas para as pessoas e ferramentas que sejam eficientes e eficazes nas minhas prospecções e conclusões de negócio. O ponto, operacional é esse. O ponto estratégico é quais são as estratégias que eu estou adotando no meu negócio, como campanhas de marketing, apresentação de novas ferramentas do meu produto ou serviço, quais são os valores e diferenciais do meu negócio. E também temos o ponto analítico. Nós sabemos bem que não se cresce sem uma meta bem definida. Então, definir essa meta e fazer uma análise real do meu negócio. Esses 3 passos são os 3 passos que nos farão vender. Utilização de boas palavras, tirar essas palavras repetitivas, tirar o acho, tirar o talvez, acrescentar um acredito, dar muito mais credibilidade, acrescentar também esse relacionamento próximo, de utilizar sempre o nome do meu cliente, fazer com que, nesse momento de retomada, nesse momento da divisão da venda, ele entenda que eu não estou vendendo, eu estou sendo interessante e não interesseiro. Interessante, não interesseiro. Essa foi boa, viu? A última dica agora para a gente fechar essas dicas especiais. Entender que não deve vender para todo mundo. Esse já que talvez Como é seja... esse não vender para todo mundo, hein? Talvez seja um dos erros mais comuns que a gente se depara nos treinamentos e mentorias aí pelo Brasil, eu acompanho muito. Quando eu tenho um bom produto, eu acredito que todo mundo vai consumi-lo. Mas nem tudo que é bom é para ser nosso. Olha. Então eu tenho que ter cuidado e saber quem adquire, quem consome o meu produto. Nós estamos aqui com o Dene, que faz aí um pop rock. Sim. Nem todos os públicos estão situados e sintonizados neste ritmo. Perfeito. Então nós temos também, quando eu vendo roupa, quando eu vendo maquiagem, quando eu tenho uma loja, por exemplo, uma loja que tem um estilo maior,
feminino, quem é meu público principal? Mulheres naquela faixa etária de idade. Por isso que eu falo da etapa 3, que é a etapa analítica das minhas vendas. Então eu preciso ter cuidado quem é o meu público, porque assim é quem de fato eu vou vender. Eu não vou prospectar em lugares errados, eu vou prospectar quem de fato vai me comprar, para que eu não fique gastando o meu tempo, né, com pessoas que não vão adquirir. Nós temos hoje dois modelos, né, a pessoa que está de prontidão ali para comprar e temos a pessoa que é só curiosa. Se eu não maximizo quem são os meus clientes, eu acabo perdendo outras vendas importantes. Perdendo tempo. Exatamente. Tempo é dinheiro. Exatamente. Muito bom. Gostou, Dani? Aí, ó, excelente, né? Inclusive, a gente tinha falado sobre isso de uma outra forma, claro, não focado nas vendas, mas falando do estilo, né? Do desafio que é para ele vender rock dentro de um estado que faz parte do Nordeste, que a cultura é mais, né, voltada para o forró. E aí ele pega um público diferenciado. A venda é assim, né? A gente tem que ter o nosso público, a gente tem que focar no que a gente quer e a gente tem que seguir com isso. Exatamente. Esse é um exemplo muito claro, né? Quando nós temos uma identidade, e eu estava assistindo, né? Ele falou, eu não misturo, né? Eu tenho uma direção, sempre dentro do pop e do rock, porque assim você direciona quem são os seus públicos. Garanto que você tem os locais que vai sempre tocar, porque é aí que ele sabe quem é o público, quem consome a arte dele, quem consome os downloads, né? Quem faz uso da sua música, e assim ele maximiza tempo, maximiza negócios. Por isso que eu falei, quem não entende de pessoas não entende de negócios. Perfeito. A gente não pode pular as etapas na hora de vender. Que legal. Muito obrigada, viu? Excelentes dicas, espero que vocês tenham gostado. Atenção, empreendedores! Dicas valiosas aí para esse segundo semestre, viu?